Olá, a Rádio e a TV Justiça apresentam a partir de agora mais uma edição do Link CNJ, um programa do Conselho Nacional de Justiça que traz reportagens e conversas exclusivas com personalidades do mundo jurídico. E hoje discutimos a cobertura que a mídia faz de ações policiais e de processos penais. Esses casos são tratados como espetáculo Brasil afora e em diversos veículos. E o show, muitas vezes, é de horrores, com desrespeito a direitos básicos de suspeitos ou acusados, com discurso de ódio e incitação à violência. O alto grau de descumprimento de normas e leis foi registrado por um levantamento da agência ANDI Comunicação e Direitos. Durante 30 dias, a ANDI acompanhou 19 programas de TV e 9 de rádio, exibidos em emissoras de 10 capitais brasileiras. Somados, os programas, todos de linha editorial policialesca, cometeram mais de 15 mil infrações a leis brasileiras. Desrespeitaram quase 2.000 normas autorregulatórias, como o Código de Ética de Jornalistas, e promoveram 4.500 violações de direitos. Entre os direitos mais atingidos estão a exposição indevida de pessoas, desrespeito à presunção de inocência, incitação à desobediência às leis e decisões judiciais, incitação ao crime e à violência, discurso de ódio ou preconceito, tortura psicológica ou tratamento desumano ou degradante. Os policiais já começaram a atirar! E a história mostra que as violações aos direitos de pessoas investigadas pela polícia chegam também a programas e publicações com perfil jornalístico, que não se dedicam a falar exclusivamente de crimes, como no caso da Escola Base de São Paulo na década de 1990. Os donos e funcionários foram injustamente acusados de abusos sexuais contra crianças, foram perseguidos e ameaçados, perderam tudo. A escola acabou depredada e nunca mais funcionou. Tudo isso foi resultado de uma histeria coletiva, alimentada por várias fontes. Primeiro, por um delegado vaidoso que não tinha prova alguma nas mãos, mas insistia no caso e aparecia na TV. Segundo, por emissoras de TV e de rádio, jornais e revistas, profissionais de imprensa. Foi um show de irresponsabilidade, de cobertura antiética sensacionalista. 10 veículos de comunicação e o governo de São Paulo foram processados por isso e condenados a indenizarem as pessoas falsamente acusadas. Os donos da escola morreram antes de receber tudo a que tinham direito. Esse espírito de manada é um outro aspecto que a gente não deve perder de vista. Aconteceu há 20 anos com a Escola Base, acontece hoje com outros casos. Para falar sobre o assunto, eu converso agora online com Marcos Alan Gomes, juiz do Tribunal de Justiça do Pará, professor da Universidade Federal do Pará e autor do livro Mídia e Sistema Penal, as distorções da criminalização nos meios de comunicação. E ainda Maurício Sticer, jornalista, colunista do jornal Folha de São Paulo e autor do livro O Homem do Sapato Branco, a vida do inventor do mundo cão na televisão brasileira. Convidamos também Tayane Guimarães, jornalista e mestre em Mídia e Cultura e Produção de Sentido pela Universidade Federal Fluminense. Muito obrigado a vocês três pela participação aqui no Link CNJ. Eu começo com uma pergunta para o Maurício. No seu livro, você busca as origens desse fenômeno no Brasil, mas vai um pouco além. Eu gostaria que você nos contasse um pouco dessa história, por favor. Certamente o Jacinto Figueira Júnior, ele não inventou, né, a dramatização do crime na mídia, né? Mas na televisão, quando ele surge, em 1962, já havia programas policiais na televisão, mas eu acho nenhum com tamanha preocupação em retratar o que ele considerava ser a realidade. O meu interesse em tentar entender a figura dele, como ele fez, o espaço que ele encontrou, né? Ele trabalhou na TV Cultura, quando ela pertencia aos Diários Associados, na década de 60, não é essa TV Cultura de hoje. Trabalhou na Band, trabalhou na Globo na década de 60, sempre com muito sucesso de audiência. E na década de 80 trabalhou no SBT.
O meu interesse em entender, pesquisar e mostrar como esse tipo de programa que ele fez encontrou sucesso foi motivado muito por enxergar que ele teve muitos, vamos chamar assim, seguidores, né? Quer dizer, a influência dele é enorme em vários campos. Quer dizer, o que o Jacinto fez, ele fazia uma coisa que considerava um pouco juiz, ele atuava um pouco como juiz de causas, ele colocava pessoas para brigarem no estúdio e ele meio arbitrava, decidia o que era certo e o que era errado. Quer dizer, esse tipo de coisa continua em vários programas, até os dias de hoje tem. A exposição desumanizada de pessoas acusadas de crime, a exposição da imagem dessas pessoas de forma triste, horrível, violenta na televisão, uma série de artifícios e técnicas que ele usou para discutir questões dramáticas que perduram e foram aperfeiçoadas ao longo do tempo. Tayane, você, como pesquisadora, estudou as origens desse fenômeno também. Eu lhe pediria que falasse um pouco mais sobre isso, por favor. Acho que um ponto muito marcante nessa relação cobertura de crimes e opinião pública é quando a imprensa começa a cobrir os crimes, os assassinatos, no surgimento do Esquadrão de Morte no Rio de Janeiro, Escuderia Lecoq, né, conhecidamente, os casos da Mão Branca, em que a imprensa já começa uma cobertura muito ficcional desses casos. Eles eram chamados, inclusive, né, os homens aí do Esquadrão da Morte de homens de ouro. Então, a imprensa construía essa narrativa de forma muito defensora desses casos, o que acabava gerando um sentimento, né, tanto na população nessa época, como trazendo aí mais para cá da linha do tempo até hoje, como assassinatos que eram uma resposta a uma suposta ineficiência do Estado de lidar com esses crimes, né? Então, até hoje, a gente vê essas coberturas, esses apresentadores dos policialescos falando muito sobre a ineficiência do sistema de justiça, a ineficiência do Estado, a ineficiência das leis em lidar com a criminalidade, com o crime, com a violência na sociedade. E se lá atrás essas ações, esses assassinatos do Esquadrão de Morte, do grupo chamado de Mão Branca, eram ovacionados, ainda hoje você tem casos como, por exemplo, né, que ficou muito famoso, da Raquel Sherazade, né, que bateu palma quando a gente teve o caso daquele jovem que foi torturado e amarrado no Rio de Janeiro, e depois ela disse: quem tem pena que leve para casa, né? Então, quando a Sherazade faz isso, né, faz esse tipo de discurso, ela demonstra essa fissura nesse suposto Estado democrático de direitos, né, em que esse jovem pode ser torturado sem que a tortura seja considerada uma violência, sem que a tortura seja considerada um crime, ao passo que o roubo, né, é o que é realmente considerado como a grande violência das sociedades que nós precisamos deter a todo custo. E se cria um estado de medo generalizado, né? O medo passa a ser aí uma experiência coletiva. O grupo que é perpetrador dessa violência, né, geralmente, né, corpos negros, corpos favelados, periféricos, acabam sendo aí a representação do mal. Então, nós, os cidadãos de bem, né, entre aspas, estaríamos o tempo todo aí nessa tentativa de combater o mal. E quando você cria essa narrativa maniqueísta, né, do bem contra o mal, é como se qualquer ação fosse justificada, né, justificável. Doutor Marcos, o livro que o senhor escreveu sobre o tema trata da relação entre esse comportamento de parte da mídia, ou de boa parte da mídia, e o sistema penal. Que relações são essas? Que consequências traz para o sistema penal esse tipo de cobertura? Nós passamos a consumir informação de forma espetacular e muito a partir das representações dos signos que a notícia nos traz. Então, essa dinâmica histórica toda, ela teria, de certo modo, corrompido aquele sentido original do papel desempenhado pelos meios de comunicação
e particularmente desempenhado pela imprensa, como o cão de guarda da democracia, né? Aquele segmento responsável por municiar as pessoas, os cidadãos de informações, municiar isentamente as pessoas de informações, para que elas pudessem fazer as suas escolhas políticas. Pois bem, nesse processo, eu julgo que três palavrinhas, elas são uma espécie de um mantra, né, nesse cenário, que são a dramaticidade, a emotividade e a teatralidade. Né? Esses meios de comunicação, nesse processo de mercantilização da informação, exploram muito esses três elementos. E isso acabou fatalmente alcançando a atuação do sistema penal, das agências do sistema penal, muito particularmente das agências policiais, mas também das agências judiciais. O sistema penal, ele pela sua própria natureza, ele é seletivo e ele é estigmatizante. Né? Como ele não dá conta de tudo, ele não consegue alcançar todos os fatos que ele deveria alcançar, ele acaba sendo obrigado a escolher, ele acaba sendo obrigado a selecionar que fatos ele vai alcançar. E aí ele sempre busca alcançar aquelas pessoas, aqueles grupos e estratos sociais que são mais vulneráveis ao sentido do castigo, ao sentido da punição. Então, estratos sociais periféricos, pessoas pobres, pessoas racializadas, que estão submetidas a um processo de exclusão social. E, dessa maneira, esse discurso punitivista ele é intensificado pelos meios de comunicação, né? Isso cria uma sensação, um sentimento coletivo de insegurança, né? Cria-se no imaginário coletivo uma espécie de medo do crime, que é uma sensação falsa, na verdade, porque o medo ele não é real, né? O medo ele é uma sensação produzida a partir de representações que são alimentadas pela mídia, e isso acaba intensificando esses traços de seletividade e de estigmatização do sistema penal. Maurício, você não se limitou a estudar as origens do fenômeno. Você, como colunista de jornal, acompanha a evolução dele ao longo do tempo e nos dias de hoje. Você diria que há diferenças grandes entre o comportamento dos vários setores da mídia? Eu lhe pediria que falasse um pouco sobre isso, mas daqui a pouco, logo depois do intervalo. O Link CNJ, portanto, faz uma breve pausa e volta já já. O Link CNJ está de volta, transmitido pela rádio e pela TV Justiça. E hoje falamos da cobertura que a mídia faz de ações policiais e de processos penais. Esses casos são tratados como espetáculo Brasil afora e em diversos veículos, com desrespeito a direitos básicos de suspeitos ou acusados, com discurso de ódio e incitação à violência. Para debater o assunto, os nossos convidados são Marcos Alan Gomes, juiz do Tribunal de Justiça do Pará, professor da Universidade Federal do Pará e autor do livro Mídia e Sistema Penal, as distorções da criminalização nos meios de comunicação. Convidamos também Maurício Sticer, colunista do jornal Folha de São Paulo, jornalista, e autor do livro O Homem do Sapato Branco, a vida do inventor do mundo cão na televisão brasileira. E ainda Tayane Guimarães, jornalista e mestre em mídia, cultura e produção de sentido pela Universidade Federal Fluminense. Maurício, no bloco anterior eu deixei uma questão no ar para você abordar agora. Eu lhe pedi que falasse sobre as diferenças entre os estilos, as abordagens que os vários setores da mídia fazem em relação à violência, ao crime. Há quem trilhe um caminho mais rádio, mais duro, há quem seja mais sutil, mas muitas vezes as mensagens são muito parecidas. Qual é a sua avaliação sobre isso? Eu diria, olhando o que aconteceu na televisão desde o Jacinto, que a gente pode dizer que ele era até ingênuo em relação ao que veio depois, sabe? Eu penso, por exemplo, programas que até recentemente eram exibidos em rede nacional, como o programa do Siqueira Júnior, que comemorava no palco a morte de eventuais acusados de crime, né? Cancelado o CPF, né? Isso é uma
né, uma violência, né, uma coisa que eu acho que nunca o Jacinto não chegou perto disso, né? Ou situações gravíssimas, como um caso do programa Cidade Alerta em 2020, que eu acho que está sendo alvo de questionamentos na justiça, que o apresentador mostrou a imagem de um homem acusado de um crime numa pequena cidade, borrou a imagem, mas foi o suficiente para que ele fosse reconhecido na cidade. Ele foi morto horas depois que a imagem apareceu no programa, né? São coisas que Jacinto passou longe disso, né? Então, eu diria, respondendo a sua pergunta, que acho que a coisa piorou mesmo em relação ao tipo de programa que ele fazia. Até é possível dizer isso. E, Tayane, no bloco anterior, você falou dos homens de ouro da polícia carioca, lá na década de 70. Não por acaso, talvez, o período coincide com a ditadura militar no Brasil, exatamente naquele período em que ela foi mais dura, mais violenta. Que análise você faz? Que relação há entre uma coisa e outra? Alguns desses homens de ouro foram parar nos porões da ditadura militar como algozes de presos políticos. Que análise você faz disso? Acho que essas narrativas estão aí no mesmo bojo. E não à toa, se a gente olhar para a quantidade de apresentadores de programas policialescos que têm sido eleitos nos últimos anos, como vereadores, como deputados, isso traz para a gente um cenário muito sintomático, né? Isso mostra que a violência ela é uma das principais pautas que tem alavancado esses grupos conservadores que pedem por legislações mais conservadoras, por políticas mais conservadoras. Então, os programas policialescos, eu acredito que estão muito relacionados a toda onda conservadora, né? Se é que a gente pode chamar de onda, mas todos esses grupos aí que, desde o fim da ditadura, clamam por um Estado em que supostamente a violência seria efetivamente combatida, porque, afinal de contas, de acordo com esses grupos, o Estado Democrático de Direito não dá conta de proteger essa sociedade, o que é, na verdade, uma grande contradição, uma grande mentira, considerando quem são as pessoas que mais morrem no Brasil hoje, né? Qual é o grupo mais vitimizado? Quais são as localidades onde as pessoas estão mais suscetíveis a essa violência, onde crianças ficam sem aula, onde pessoas são assassinadas dentro das suas casas, né? Não aonde esses grupos que pedem por legislações mais rigorosas estão, né? Justamente nas favelas, onde essas ações policiais que são incentivadas por esses grupos acontecem com essa anuência da população. Doutor Marcos, e como lidar com isso? Não é uma tarefa do judiciário ou da mídia sozinha, é uma tarefa talvez da sociedade brasileira como um todo. Dar um salto no sentido de assegurar direitos humanos básicos, um salto no sentido de aprofundar a democracia no país. Ele pediria que falasse sobre isso. Como lidar? Hoje, nos tempos pós-modernos, né, em que nós vivemos, tempos de pós-verdade, parece que o sistema de justiça não vive mais, não consegue viver mais sem os meios de comunicação, e os meios de comunicação também não conseguem viver mais sem o sistema de justiça, sem o sistema penal, pelo menos como uma fonte de notícia, né, como uma fonte de informação. E aí é muito importante que o sistema de justiça, que juízes, tribunais entendam que essa relação de cumplicidade ela tem que ser combatida, ela tem que ser enfrentada, né? Não é mais possível, não é mais aceitável que agentes do sistema penal, sejam agentes das agências policiais, das agências judiciais, seja policiais ou juízes e tribunais, permitam ser apresentados à opinião pública como se fossem os grandes salvadores da pátria, né? Como se coubesse a eles combater a criminalidade, promover a paz social, higienizar moralmente a sociedade, né? O discurso midiático sobre o crime, ele tende muito a criar essas representações em torno do sistema de justiça, né? Então, nessas grandes, já famosas, tristemente famosas no Brasil, operações, né? Operações da polícia, operações do sistema, já tivemos algumas
que foram muito exploradas mediaticamente no Brasil, o Mensalão, a própria Lava Jato, né? Elas criam essas figuras representativas, né? Do juiz justiceiro, né? Do acusador implacável, do policial que está ali, né? Ferrenhamente dedicado ao cumprimento da lei. Talvez, um primeiro caminho para se evitar que essas distorções causadas no sistema penal pelo discurso midiático sobre o crime, talvez o primeiro caminho seja o próprio sistema de justiça reconhecer que isso tem que ser combatido. Eu gosto muito de pensar que a gente tem que caminhar cada vez mais numa compreensão e adaptação ao contexto brasileiro do que é feito na Alemanha, que é compreender que a liberdade de expressão é um direito central e basilar para a nossa Constituição, né, democrática, de um Estado de Direito, mas não pode ser utilizada sempre como uma justificativa, especialmente para a imprensa falar e fazer e veicular o que bem entender, passando por cima de outros direitos constitucionais, como trouxe aí o guia, né, produzido pelo Intervozes e pela ANDI, que durante 30 dias percebeu mais de 4.000 violações de direitos constitucionais nessas veiculações, né, de programas policialescos, de presunção à inocência, de dignidade da pessoa humana, de exposição de menores de idade, exposição indevida de famílias. Então, isso é inaceitável, né? Acho que a gente já chegou a um ponto que não tem como não falar de regulamentação da mídia no Brasil, né? Esse é um tema que já vem sendo travado há muito tempo. A gente não tem ainda uma regulamentação específica, né? Existe uma série de artigos aí constitucionais, de legislações internacionais que falam sobre a mídia, né? O que a mídia pode ou não fazer, mas isso ainda não foi regulamentado. Doutor Marcos, regular a mídia viola o Estado Democrático de Direito? Esse é um processo que, para ser legítimo e eficiente, ele tem que partir, sobretudo, de dentro para fora. Não é a regulação, enquanto se tentar impor uma regulação aos meios de comunicação de fora para dentro, ela sempre vai encontrar mais resistência. Essa reflexão ela tem que partir de dentro para fora. São os próprios meios de comunicação que têm que fazer uma meia-culpa, né, e compreender e aceitar que é preciso, sim, que haja uma regulação, que haja limites, né, que há garantias fundamentais que precisam ser preservadas, que há direitos constitucionais que precisam ser preservados, inclusive da própria mídia, do próprio jornalista, do próprio repórter, e que isso tem que ser, sim, objeto de regulação. Isso já vem acontecendo há algum tempo, há um esforço já, inclusive, por incrível que pareça, no âmbito do próprio sistema de justiça, né? Temos já iniciativas do próprio Conselho Nacional de Justiça regulando, por exemplo, manifestações de juízes em redes sociais. Né? Afinal de contas, o juiz pode falar sobre qualquer coisa, sobre o que ele quiser, numa rede social, dar a opinião dele a respeito de tudo que ele pensar, inclusive quando essas opiniões puderem promover discurso punitivista, né? Será que isso realmente é possível? O CNJ tem feito um esforço no sentido de regular isso. Ou seja, é um esforço de dentro para fora. Me parece que isso é o que tem que acontecer também em relação a esses limites que devem ser discutidos, refletidos em relação à atuação da mídia no que diz respeito ao sistema penal. Bem, chegamos ao fim da nossa entrevista de hoje. Eu agradeço mais uma vez a participação do Dr. Marcos Alan Gomes, juiz do Tribunal de Justiça do Pará, professor da Universidade Federal do Pará e autor do livro Mídia e Sistema Penal, as distorções da criminalização nos meios de comunicação. Agradeço também ao Maurício Sticer, jornalista, colunista do jornal Folha de São Paulo e autor do livro O Homem do Sapato Branco, a vida do inventor do mundo cão na televisão brasileira. E ainda Tayane Guimarães, jornalista e mestre em mídia, cultura e produção de sentido pela Universidade Federal Fluminense.
E agora o Link CNJ dá notícias da Justiça. Vamos fazer um giro pelos estados e pelos tribunais do país. O plenário do CNJ abriu um processo administrativo disciplinar para apurar a conduta de uma juíza da Paraíba. Ela nomeou uma perita sem qualificação e essa profissional transformou o que seria um crédito de R$ 159 mil em mais de 6 milhões, que, corrigidos, equivalem a 20 milhões de reais. O relatório aprovado diz que o caso da magistrada apresenta indícios de infração disciplinar grave e pode estar conectado a crime de corrupção passiva ou concussão. Magistrados de todo o país participaram em Porto Alegre do 15º Fonavide, o Fórum Nacional de Juízes e Juízas de Violência Doméstica e Familiar. O fórum debateu o enfrentamento à violência contra mulheres e meninas. Tribunais que desenvolvem boas práticas apresentaram os trabalhos para inspirar colegas de outros estados. O fórum terminou com uma caminhada pelas ruas da capital gaúcha. A Central Lapidar do Tribunal de Justiça de Minas Gerais comemorou 2 anos. A central faz monitoramento integrado nas áreas de inteligência e inovação para dar mais eficiência ao tribunal. As equipes trabalham com gráficos, indicadores e relatórios que ajudam nas decisões tomadas pelos gestores. Esses procedimentos permitiram, por exemplo, que 87 processos antigos de crimes contra a vida fossem julgados antes de prescrever. É hora do CNJ nas redes. Vamos ver algumas das postagens que marcaram a semana nas redes sociais do CNJ. Olá, a gente começa os destaques com a nossa nova série Black Sem Fraude. Novembro chegou e com ele as promoções da Black Friday que todo mundo ama, né? Mas é preciso estar atento para não cair em cilada. O nosso primeiro post fala sobre o direito de arrependimento e como você pode desistir da compra online. Confira. O mês de novembro também é marcado pela consciência negra e Brasília vai sediar a primeira Jornada Justiça e Equidade Racial, com programação no CNJ e nos 5 tribunais superiores, STF, TSE, STJ, TST e STM. Equidade racial, resgatando raízes, transformando o futuro. E para finalizar essa semana, a gente publicou mais uma ilustração da campanha Cartoons contra a Violência. O cartoon da vez aborda o grande número de meninas adolescentes que se automutilam e utilizam moletom mesmo no calor para esconder os machucados. É preciso estar atento aos sinais. Esse projeto foi criado para conscientizar e buscar reduzir os números alarmantes da violência contra as mulheres. Acesse o site cnj.jus.br/proteção mulheres e nos ajude a desenhar um amanhã sem violência. Por hoje é só. Até semana que vem. Agora vamos ao quadro Uma História, aquele momento em que um juiz ou uma juíza fala de uma experiência profissional que marcou a carreira dele ou dela. Eu sou Fabrício Sábio da Veiga Carlota, juiz titular de Direito da Primeira Vara de Paranatinga e atuo também para o Primavera do Leste, pertencendo ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Gostaria de abordar com vocês hoje um júri que, em razão da sua situação, me marcou muito. Esse delito ocorreu na comarca de Aripuanã, distante 1.000 quilômetros da capital de Cuiabá, Mato Grosso. Nessa cidade, a situação fática ocorreu entre um casal e uma menina. A mãe saiu para trabalhar e deixou essa criança com o namorado. E a criança simplesmente parou de chorar, os vizinhos assustaram, foram até a casa e a criança estava morta. Esse namorado fugiu e depois de buscas ele foi localizado. A criança tinha o pescoço quebrado, estrangulada, e ele foi encontrado, inclusive, com roupas dessa criança. E durante o julgamento, houve um embate muito forte da defesa e do Ministério Público. Chegou-se ao ponto dos jurados terem dúvida e foi necessário chamar o médico legista para entender se a criança havia sido realmente estrangulada ou não. E nesse interim, o que me chamou muita atenção foi a frieza do acusado. Ele fala que estava brincando com a menina, que simplesmente
jogava a menina na cama e a menina acabou batendo a cabeça. O Ministério Público, representado pela promotora de justiça, simplesmente perguntou para ele qual era a distância entre a cama e aonde você estava jogando ela. E ele disse que tinha 4 metros. A promotora, sem falar nada, deu 4 passos para trás, pegou um código pequeno de mais ou menos 500 gramas, um mini código penal, e arremessou em cima da mesa dos jurados, fazendo um barulho monstruoso. E nisso, esse júri, que iniciou-se às 7 horas da manhã, foi acabar à meia-noite. E, ao final das contas, ele foi condenado. Ele pegou uma pena de 20, acho que foi 23 ou 24 anos. E, da onde eu sei, essa mãe ficou tão chocada com a situação que ela sumiu e ninguém teve mais o paradeiro dela. Esse delito ocorreu há 12 anos atrás. E algo que eu carrego assim para mim, que eu fecho o olho e até hoje eu lembro da imagem da menina morta. Isso me marcou muito, eu carrego isso para mim e tento, no meu dia a dia, levar o máximo de justiça para casos como esse, para não ficarem impunes, né? Bem, chegamos ao fim de mais um Link CNJ. Muito obrigado a você que esteve com a gente até agora, na rádio e na TV Justiça. Até a próxima semana.